Ruptura, episódio 2 da primeira temporada. Esse é o vídeo de análise dessa série fantástica, né? Uma das melhores séries de 2022 que eu tô fazendo a cada semana. A cada semana um vídeo, eu espero ter vocês por aqui, pode ser? Todos os vídeos contêm spoilers até o episódio em questão, mas não dos episódios daqui pra frente, tá? Então pode acompanhar aí no Pare. Caso eu tenha começado a assistir os meus vídeos por esse daqui, eu indico fortemente que você veja em ordem desde o primeiro, porque lá no primeiro tem diversos avisos importantíssimos pra você entender a minha análise. Tem as referências, tem o que é pra pensar ou não e como que eu organizo aqui as ideias. Show? Então dá uma olhada lá ou no primeiro comentário aqui, no comentário fixado, onde também tem links para alguns livros supracitados por aqui. Isto posto, vamos ao episódio, vamos à ruptura. Um bisturi corta a parte de trás da cabeça de Halle. Dizem que não dói, é o que ela fala. O bisturi já havia tocado e rasgado a sua cabeça quando ela fala isso. Em seguida, uma broca fura o seu crânio e depois, uma espécie de agulha insere um objeto dentro do cérebro dela. O rosto de Halle muda com um mix de alívio e também de subserviência. Miltic, ele bate uma foto dela, mas não tem muito o que fazer com a distância, né? A não ser um 3x4. Aqui, ó. A foto é daqui. Só pode ser essa. Halle acaba de começar o processo de ruptura. Halle acaba de aceitar dentro de si algo que é posto pela sociedade. Como esse tipo de trabalho, como essa tal ruptura. Como o fato simplesmente de ter que ir trabalhar porque sim. E agora ela não vai mais conseguir se livrar daquilo sem dor. Dor que a gente vê aqui nesse episódio, bem mais à frente. Ou seja, começamos o episódio na inserção do chip da ruptura e terminamos o episódio nas consequências da retirada desse chip. Mas não é só a dor dela na vida real que tem que se falar, é a dor dela na vida laboral também, né? Ela não vai mais conseguir fugir disso. A foto não é, mas poderia ser do crachá da distância. A incisão do chip poderia ser a assinatura de contrato. O mix de alívio e subserviência, a sensação de estar entrando em uma empresa nova. Sempre espera-se o melhor, mas como dizer que é bom daqui pra frente, né? Como terminam as histórias que começaram com um tom de alívio e subserviência. Uma piscada. E vemos então por outro ângulo as várias tentativas de fuga de Halle da tal ruptura. Miltic recebia cada tentativa com um sorriso e um afago, tranquilizando-a, fazendo com que aquilo pareça parte do processo e jamais deixando o eu social de Halle perceber que exista alguma coisa errada com o eu laboral. Ah, é assim mesmo. Te acostuma. Essa foi uma das frases que eu mais ouvi sobre algumas questões iniciais que eu tive por onde eu passei para trabalhar, né? Por escritórios que eu passei. Ora se acostuma. Se não fosse um problema, esse conselho não deveria sequer existir. Porém, nos é imposto diariamente a seguir uma vida dita comum, ordinária, sem que percebamos o que tem de errado naquela vida, sem que possamos parar para pensar sobre aquela vida. Mais à frente, quando convidam Mark a refletir sobre a sua decisão de passar pela ruptura, e ele é muito arredio a isso, inclusive assustando a sua companheira naquele momento, nada mais é isso do que um processo de escravidão mental que nos faz defender até mesmo aquilo que não nos faz bem. Afinal, teoricamente, escolhemos estar ali e sem poder sair. A única coisa que nos resta é nos justificar dentro dessa jornada, tentando fazer que ela tenha algum valor, algum sentido, que ela valha alguma coisa. E por isso que você pareça ter alguma serventia nesse processo também. É a velha história da piscina gelada, né? O cidadão pula na piscina, sofre todas as dores do gelo, o corpo se acostuma e quando perguntado, o safado diz que a piscina tá ótima, indicando até que outros também pulem ali. Halle pergunta, né? Aqui abre aspas. Eu estou tentando ir embora? Fecha aspas. O que faz Miltic responder, abre aspas. Não, faz parte do processo. Se quiser dar uma olhada e voltar, é só isso. Ou seja, parte do processo. Me diga aí, você, quantas vezes você quis dar uma olhada em como era do lado de fora e tinha alguém dizendo para você voltar, para você tomar vergonha na cara e ser grato pelo que tem. Ser grato pelo que tem é justo, mas pensa um pouco que a gente não tá falando sobre gratidão, a gente tá falando sobre desejo. Não dá para se desejar o que já tem, por isso pedem para ser grato e, com sorte, parar de desejar o que está além do que se tem. Halle entra no elevador, as portas se abrem e é recebida com flores brancas. Eu digo para sempre desconfiar de quem te dá flores. Talvez porque eu não gosto de dar flores,
e queira de alguma forma justificar essa minha falha. Mas eu penso que é uma maneira também de não conseguir dar outras coisas, carinho, atenção, presença, e aí você vai lá e dá flores. Ou no caso do Miltic e da Halle, dá pra ela a vida de volta, né? Ele não consegue dar a vida de volta, então toma flores, vai. Mark chega e o vemos preso a uma rotina. A coisa mais comum quando se fala em produtividade no ambiente de trabalho são listas, missões, metas, afazeres e repete-se tudo novamente, né? Listas, missões, metas e afazeres e repete tudo novamente, né? Listas, tá bom, eu parei. É chato, né? É chato falar. Imagina fazer, imagina viver isso sempre. E é pra isso que existe a ruptura, pra que essa repetição seja sentida, mas não vivida. Na parede, Mark limpa uns livros. É o tal do temido compliance, um livro de regras e meio que um código de ética que você aceita. Ou você aceita quando entra ou aceita depois, né? Como se não pudesse aceitar. Seja no começo, seja durante. Esse episódio vai falar bastante sobre o que é certo e o que é errado ali naquele contexto. Quais são as regras? O que pode ou não ser feito e quais as punições? Afinal, se não houver punição, não tem por que haver regra, não? Pelo menos pelo que eu saiba. Em Vigiar e Punir, Foucault nos diz, abre aspas, em nossas sociedades, os sistemas punitivos devem ser recolocados em uma certa economia política do corpo, ainda que não recorram a castigos violentos ou sangrentos, mesmo quando utilizam métodos suaves de trancar ou de corrigir, é sempre o corpo que se trata, do corpo e de suas forças, da utilidade e da docilidade delas, de sua repartição e de sua submissão. Fecha aspas. E não é justamente isso que acontece quando aquelas compliances não são seguidas? Mark, ele tem a sua punição, sabe-se lá como, mas não é bom, né? Quando a Halle tenta fugir, ele assume a culpa. Bem como o Irving, mais à frente um pouco, quando cochila no maçante dia a dia de catar aqueles números lá e tentar organizá-los de um jeito que muitas vezes nem eles mesmos entendem, ele também sofre uma punição. O cochilo de Irving traz outro tema no episódio, inclusive, mas eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, tá? Por enquanto, eu vou me ater ao papo da prisão, vigília e punição. Mark e Halle passaram por isso, e a punição de Irving é mostrada como algo bem complexo. Olha, ele pode até ouvir os dizeres sobre a empresa e sobre a vida dele. Uma vida, lembrando, que ele não tem, mesmo que tenha. Uma vida que o eu laboral dele jamais vai saber se é certa ou errada, se é boa ou ruim, se é fato ou falso, porque nunca a terá de fato. É evidente, então, que ele não pode emitir nenhum som. Ele não pode fazer juízo de sabor daquilo que é dito, porque se ele fizer, pontos serão retirados, né? Ou seja, a punição da punição. Ele tem que apenas receber sem ter. E assim, ele é quase reprogramado. O seu corpo e sua mente são reprogramados, são punidos, como falou Foucault, com a restrição da exploração, do desejo. De novo, de que vale ter um prazer se não pode emitir nenhum som disso, cara? De que vale um prazer sem satisfação? E essa, apesar de não ser das piores, é uma punição terrível, terrível. Bem como não deixa de ser uma espécie de hipnose, né? Uma reprogramação, como eu tava falando. Sinta, mas não sinta. Veja, mas não olhe. Tenha, mas não retenha. Bizarro, né? Assim como é bizarro ver na dinâmica de boas-vindas da Halle, como a única coisa que eles podem fazer é imaginar como poderia ser o seu eu social. E pior, ter que se satisfazer com isso. Com 1,67 m, Halle é a quarta pessoa mais alta do escritório, diz o Miltic. A quarta pessoa mais alta ou a mais baixa de todas, mostrando a facilidade de distorcer a realidade daquele que, teoricamente, detém a realidade. Mark, por sua vez, ainda nessa dinâmica, é questionado pelo amigo, né, pelo Irving, justamente por ter sentido algo, olha só. Por sentir saudade, frustração, desgosto, ou seja lá o que for. Ele guardou a foto de trabalho que tinha com o Peter. Ele escondeu. O Miltic até tenta minimizar o ocorrido ali na terrível dinâmica da bolinha, mas pro Irving, Mark, ele precisa ser, no mínimo, questionado por sentir. E aqui aparece fortemente o tal do capitalismo flexível, descrito muito bem por Richard Sennett como, além de várias outras coisas, uma união de microcompetições internas entre pessoas que não têm direito a entender o todo e por isso sofrem para aceitar a parte como o todo. Em outras palavras, Irving é punido pela empresa e aquela não foi a primeira vez. E mesmo assim ele quer punir o Mark. É muito comum nas relações de trabalho que um tente levar o outro para o seu espaço de erro. Ou, em mais outras palavras ainda, é comum cair na água gelada e dizer que ela tá quente, como eu já disse, né? Pior, dizer até que ela tá gelada e mesmo assim querer que os outros entrem ali. Falta, então, a tal consciência de classe. Irving se vê, inclusive na conversa com o
Dylan sobre a ausência do Mark, né, como um representante da empresa e não um representante dos seus. Isso faz com que ele vigie e peça a punição tão bem quanto os que realmente se beneficiam com as vigias e as punições cotidianas. Da mesma forma que o erro requer punição para controle, o acerto requer premiação. Uma das coisas que eu estudei durante a minha vida de escritório foi a tal gerência de projetos. Métodos ágeis, métodos complexos, ferramentas, enfim. Eu estudei Scrum, Kanban, mas eu passei um bom tempo no tal do PMBOK, o livro do método PMP. Basicamente, o tal do PMP, né, o Project Management Professional, é um conjunto de boas práticas separadas por áreas de conhecimento para o bom gerenciamento de um projeto. É também uma forma de controlar as pessoas, chamadas aqui tenebrosamente de recursos. Uma forma de controlar o tempo, chamado aqui de esforço. E o trabalho, chamado aqui de entregas. Em resumo, é o cabresto do que deve ser feito em estruturas rígidas de serviço de entrega, sem de fato ter um restaurante delivery ali. Uma das sugestões aí dessa grande ferramenta é a premiação no final das entregas, né? E assim, depois de longas horas e meses de esforço, eu vi inúmeras equipes sendo premiadas com um sonho de valsa, com uma festinha, com um bolo, um centro de salgado. E eu me pergunto, não é a mesma coisa que acontece ali após a reunião da bolinha, durante a entrada da nova funcionária? Antes da foto fria e quase insalubre, cujos sorrisos são tão azedos quanto aquela vida, Dylan, ele escolheu cuidadosamente um pedacinho de uma fruta, como se fosse fazer alguma diferença aqui os pedaços, né? Mas faria sim, porque o mísero poder de escolha parece ser uma das poucas liberdades que o Dylan e os outros ali têm. Sendo assim, faz por bem utilizá-la, né? Depois ele escolhe ali o que ele vai pegar daquela maquininha, já que ele tem 2 moedas por dia. Poucas escolhas. Enquanto isso, vai recebendo caricaturas toscas e repetitivas, bem como material de escritório que sequer vai utilizar. É o famoso presente para quem dá o presente. Já ouviu falar nisso? A empresa tem um belo brinde que é, olha só, um suporte para o seu notebook, para você não ficar com as costas entravadas. Que presente é esse, meu Deus? É obrigação. Indo para a vida real, você tem a brilhante ideia de dar para o seu companheiro ou para sua companheira uma geladeira, da qual você mesmo vai se beneficiar dela. Ou vantagem. A vantagem de quem recebe acaba sendo, na verdade, a tua vantagem de que fornece. Não é um grande negócio, não é um presente. É um auto-presente, né? Halle pergunta-se se caso ela odeie aquilo dali, se dá pra ela ir embora. Bom, a gente já viu que não, né? Lhe é dito que, se estiver insatisfeita, que ela envie, então, um pedido de demissão através do seu externo. Ora, mas veja só, o eu social que não sofre com todas as questões daquele escritório, daquele contexto, jamais enviará uma mensagem de um sofrimento do eu laboral, correto? Correto. Mas errado também. Na ruptura, há muito mais do que imaginamos e do que foi mostrado. E aqui surge um outro tema, que eu já adiantei um pouco, e para mim o mais interessante do episódio. Lá de fora, nós trazemos o que somos para dentro do ambiente de trabalho? Essa é a pergunta que é feita. É o sonho das empresas que a resposta seja não, mas a resposta é sim, mesmo que sejam apenas resquícios. Ora, eles querem que traga conhecimento, né? Traz aí os conhecimentos que tu tem, os negócios que tu estuda, mas não traga os seus problemas, não. Irving, e voltando mais uma vez ali à dinâmica da bola, nota que tem tinta embaixo das suas unhas, mas à frente, quando cochila no trabalho, ele tem um breve devaneio e percebe tinta dominando a sua mesa. Tem como sonhar com o que não vivemos? Eu realmente não sei a resposta científica para isso. Então eu convido aí os comentaristas especialistas a fazer. Mas eu não lembro de ter tido um sonho sem alguma entrada real na vida real, uma percepção real antes desse sonho. Até mesmo o que é fantástico vem de um externo, um dragão vem de um livro, um assalto vem de uma notícia, uma queda na escada ali vem da probabilidade de cair de uma escada. Então, eu não lembro de criar nada em sonho, a não ser uma futura narrativa de interpretação, né, que vai ser reorganizada, porque o sonho também é disforme. Logo, o que Irving sonha vem de algum canto. Eu digo que vem do eu externo, o que fica mais claro quando invertemos a percepção de que Mark, ele tá começando a entender o seu eu laboral lá no externo, lá fora da Lumon. A partir de reflexões sugeridas na vivência do seu eu social, está sendo refletido lá. Como a questão dos protestantes, né? A questão dos protestantes contra a ruptura, mas também com relação ao cara estranho que apareceu, esse tal de Pete, que aparentemente conseguiu se desvencilhar da ruptura e sabe demais sobre o local, sobre a empresa. Pensar nisso nos faz pensar se o que vivemos dentro do trabalho também não é levado para fora. É lógico que levamos.
Levamos a satisfação de um bom dia de tarefas concluídas, a satisfação de um elogio, a sensação de que somos bons porque fomos reconhecidos, mas levamos a insatisfação da tarefa mal concluída também, a insatisfação de um cagaço, a sensação de que somos ruins porque não fomos reconhecidos. O fato é que, por mais que queiramos fingir que não, nós levamos tudo de um lado para o outro. Mesmo no processo de ruptura que tenta construir um tecido entre os dois mundos, ainda assim passamos com pedaços de lá para cá. Levamos dores e alegrias, satisfações e frustrações. Levamos e trazemos traumas, medos e apreensões. Quando meu telefone tocava 3 da manhã e por algum motivo eu acordava, até ver que era só uma simples notificação de like numa foto do Instagram, sei lá, eu pensava que era do meu trabalho. Meu coração acelerava. Eu pensei que os sites todos tinham caído. Dormir depois era até fácil, porque vinha um alívio, né? O ruim era a sensação de acordar. E aí, como ter hoje essa percepção de que quando se sai do trabalho, o trabalho sai de você, né? As pessoas saem do trabalho e tem que ficar ali, ó, naquele WhatsApp, naquele negócio todo. Como pedir pra viver o trabalho se tem esses grupos de WhatsApp, mesmo quando você tá no conforto do seu lado, do seu cozinhar, do pintar um quadro, do ler um livro, do ver uma série ou do conforto do seu viver. Isso tem uma galera que quer pedir, né? Mas pedir e achar que é possível não levar uma briga de fora da sua vida pro trabalho, uma frustração da sua vida, suas doenças ou quer que seja pro trabalho, aí não. Cara, achar que dá pra sair do trabalho e não levar o trabalho é varrer pra debaixo do tapete, ou no caso das unhas do Irving, uma noite virada que saiu muito cara no dia seguinte, uma frustração que foi descontada dentro do seu lar, quer que seja. O Irving, ele dorme por conta de uma noite virada, né? É isso. Por isso que ele dorme, por isso que ele cochila. Não é porque ele tá velho, não é isso. Então não dá pra ir de um canto pro outro sem levar as coisas de lá pra cá, cá pra lá. Não dá. Ainda no jogo da bolinha, o Miltic, ele tenta fazer os outros falarem. O enquadramento coloca o dono da Lumon acima da cabeça dele, como se não fosse ele que estivesse falando, né? Miltic, ele carrega aquelas ideias. Ele apenas representa aquilo dali para um chamado bem maior ou um mal maior, como depende aí do ponto de vista. Ver Miltic com certo abuso do personagem é natural, mas é preciso pensá-lo também como um refém daquilo tudo, daquele sistema. O próprio Mark, ele fala que o Miltic é um cara bacana, né? Quando ele diz algo, é bom ouvir. E então ele aparece sorrindo, chamando-os para uma foto fajuta, porém eterna até que dure, ou seja, até que alguém saia daquele contexto, daquele escritório. Miltic é a empresa nos corredores. É aquele que amplifica as ações da organização do ponto de vista micro. Ele é o todo, mas envolvido em uma casca de nós. De volta à vida real. Mark bebe mais do que teoricamente precisa de novo. E de novo, o vemos sempre tentando esquecer algo. Só que dessa vez ele fala o que antes foi apenas sugerido. Quando perguntado sobre essa ruptura e se não é ruim não saber o que acontece por 8 horas durante o dia, Mark disse que acha que, para alguns, o objetivo é justamente esse, né? Em seguida, reflexivo, toma mais um gole e segue o papo. As ideias, elas não se tornam exatamente grandes logo que aparecem, logo que são criadas. Ideia é uma luz, mas poucas são as luzes que conseguem clarear todo um ambiente. Só uma luz muito forte, ou várias, ou junta de várias outras luzes, consegue fazer isso, porque a mais forte de todas ainda tem um limite, né? Mark rechaça o protesto contra a ruptura. Bêbado, como eu já disse, ele se passa, envergonha sua companheira e nos faz pensar sobre como aquele cara, ele tá dominado por ideias impostas. Só que na casa dele, como bem observado pela senhorita Selvig, vemos que falta ele consertar uma luz do seu corredor, um signo perfeito de como tanto Mark não se importa com pequenezas, isso na sua vida real, uma vez que na laboral ele se preocupa sim, como há mais luz a ser colocada na sua vida e, ao não se importar com isso, não consegue melhorar o seu campo de visão. O lado de fora é muito mais escuro do que no episódio passado. Ultrapassa a sensação de frio e ganha a sensação de fúnebre. As luzes geralmente estão no fundo do plano, né? Atrás dos personagens. Como se a luz que Mark procura estivesse atrás dele, não na frente, iluminando o seu caminho, apenas o seu passado que ficou para trás. Tanto que, quando ele vai buscar a lâmpada para sua casa, ao buscar a tal luz que lhe falta, Mark acha caixas da sua esposa, caixas do seu passado, e amargurado se afoga em mais uma garrafa inteira de vinho, né? Só que dessa vez, no dia seguinte, em vez de se esconder no Mark laboral, ele encontra um panfleto na cabeça, lembra da conversa com Pete e vai de encontro ao estranho. Ideias são fragmentos daquilo que um dia se concretizará. Apenas fragmentos. A luz, a lâmpada, as caixas, o protesto. Pete
E finalmente Mark são esses fragmentos de uma ideia que começa a ser iluminada, de um novo destino que não seja só e somente só a Lumon. Porque, mesmo condescendente com a ideia de ruptura, Mark resolveu ir nessa jornada, né? Inclusive mentindo para a empresa, porque somos curiosos e nada mais? Pode ser, mas não. É porque, como eu já disse, os resquícios do que somos de um lado são levados para o outro. Quer queira, quer não, são levados. Existe um resquício de Mark laboral no Mark social, e esse resquício o faz ter sentimentos que nem ele mesmo consegue interpretar, como a tal tinta preta no sonho do Irving e debaixo ali das suas unhas, né? Mark vai mesmo sem saber por quê. Porque Mark sente. A confusão é visível na atuação do Adam Scott. Olhares perdidos, perguntas investigativas. E pior, a decisão de levar um estranho para sua casa, algo que pode parecer errado, mas eu não acho que seja tanto assim. Ora, se sua vida é vazia, qual o problema de ter alguém dentro dela? E desse alguém mais ainda, ser justamente alguém que você não entende, mas que parece lhe entender. É evidente que vamos deixar essa pessoa entrar no nosso porão, mexer nas nossas coisas. É evidente que vamos dar conforto a essa pessoa, porque elas têm justamente o que não temos. No caso de Pete, a tal liberdade que Halle fala tanto e que, de novo, Mark não parece compreender, mas parece sentir de alguma forma, parece sentir de algum jeito. Enquanto isso, Halle encontra a sua primeira combinação perfeita e conclui uma tarefa. Halle mergulha naquela nova realidade, descobre os prazeres de juntar aqueles numerozinhos, de participar de uma espécie de jogo. Irving descobre os prazeres nas pinturas colocadas na empresa pelo personagem do Christopher Walken, o Burt, e de quebra, conhece o próprio Burt e algum sentimento que ele talvez ainda não compreenda. Enquanto é reprimido de sentir na sessão bizarra de terapia, no caminho para ela ele aprendeu a sentir alguma coisa. Começa a sentir alguma coisa. Teve a vivência do que a arte nos proporciona, visão de mundo ou visão das próprias emoções, né? E Irving se mostra sensível, emocional, mas de novo, nem ele mesmo sabe ainda. Na arte que observa, há uma espécie de guarda com a cara de Deus, ou pelo menos de sabedoria, açoitando uma mulher jovem, uma mulher velha, um bobo e um bode, deixando bem evidente a sensação de que não importa quem você seja, sofrerás uma punição igual. O que até pode dar sentido a um Irving ainda se descobrindo, pois ele também, como eu já disse, queria que Mark fosse punido, mas é também a empresa comunicando através da arte, pelo que todos que entram por ali deverão passar. Punição. E tem também uma parada meio sacra nessa arte, né? Uma questão sacra, comentando como muitas vezes o trabalho parece uma religião, inclusive aí pro Irving, tentando levar o livro ao pé da letra, interpretando para que puna as pessoas que estão próximas a ele. É dito que o quadro, antes de entrar ali, havia ficado na ala da perpetuidade, mais uma alegoria de que aquele estado de punição será constante, perpétuo, para sempre e para todos. A arte é sensível. Irving ainda não. Ainda não, mas ele tá começando. O último frame da Lumon é Halle assustada, olhando para os números. À sua esquerda, Dylan tá curioso, um pouquinho mais afastado, mas comemora. À sua direita, Irving parece degustar o sabor daquele momento. Do momento que mais uma pessoa parece entrar de fato na ruptura. Parece, de uma vez por todas, pertencer à Lumon. Mais um momento de uma pessoa que se foi. Mais um momento de uma pessoa que agora vem pro lado deles. E o último frame do episódio é Pete, no chão, agonizando de olhos abertos, a realidade que é sair de uma vida que Halle acabara de entrar. Por hora é isso. Um forte abraço em vocês, nos vemos semana que vem com mais outro vídeo. Até lá e tchau.